Antes de existir a doutrina da Trindade, havia cristãos que viam Jesus como um homem comum, escolhido por Deus, mas essa visão foi silenciada. Por quê? E o que exatamente eles criam? Tudo começa ainda no primeiro século da nossa era, quando o cristianismo, inicialmente um movimento interno do judaísmo, começou a afirmar que Jesus era o Messias. Mas, para o judaísmo tradicional, essa era uma ideia impossível. A separação entre as duas religiões foi crescendo e moldou séculos de história. O que poucos sabem é que existiram cristãos que continuaram profundamente ligados à tradição judaica, seguindo a Torá, rejeitando a divindade de Cristo e negando qualquer ruptura com Moisés. Esses cristãos ficaram conhecidos como ebionitas, e sua teologia foi apagada dos registros oficiais. Hoje, vamos voltar no tempo para entender quem foram os ebionitas, por que eles rejeitavam a ideia da Trindade e por que a Igreja os considerou perigosos, a ponto de chamar seus escritos de heresia. No século I, o que hoje conhecemos como cristianismo ainda era um campo em formação, fragmentado, instável e profundamente ligado às raízes judaicas. Não existia uma teologia centralizada, não havia credos oficiais. Nem mesmo o conceito de trindade era cogitado pelos primeiros seguidores judeus de Jesus. E é exatamente nesse ponto que surgem os primeiros indícios de um conflito que definiria séculos de teologia. A pergunta que divide é simples, mas explosiva. Jesus era apenas um homem escolhido por Deus, ou o próprio Deus encarnado? Essa divergência não era periférica, era central. E ela começou a se manifestar com força após a destruição do templo em 70 d.C., quando o judaísmo rabínico se fortaleceu, e os seguidores de Jesus, especialmente os que mantinham práticas judaicas, se viram diante de uma encruzilhada. Enquanto alguns grupos, influenciados pelas ideias de Paulo, começavam a pregar que Jesus era divino, pré-existente e digno de adoração, outros grupos mantinham firme a confissão monoteísta radical do judaísmo: Deus é um, indivisível, e homem nenhum pode ser adorado. Entre esses grupos estavam os cristãos judeus, conhecidos mais tarde como ebionitas. Mas antes de falarmos deles especificamente, é fundamental entender que nos 2 primeiros séculos da era cristã existia uma diversidade teológica impressionante: docetismo, gnosticismo, adocionismo, arianismo embrionário e o proto-catolicismo, que aos poucos ganharia força. É um erro grave imaginar que o cristianismo nasceu com uma doutrina homogênea. Ao contrário, por mais de 300 anos, a pergunta "Quem é Jesus?" gerou concílios, perseguições, divisões e redefinições. A doutrina da Trindade só seria oficialmente formulada no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., e mesmo assim enfrentou resistência por décadas. Mas e antes disso, quem falava em nome da fé verdadeira? Quem representava a continuidade da mensagem de Jesus? A resposta pode surpreender, pois os primeiros cristãos mais próximos da tradição de Jerusalém, da família de Jesus e da comunidade de Tiago, seu irmão, não acreditavam na divindade de Cristo. Eles eram profundamente ligados à lei de Moisés, oravam em hebraico, seguiam o Shabat e rejeitavam qualquer ruptura com a Torá. E é aqui que entramos no universo dos ebionitas, um grupo pouco conhecido, mas absolutamente essencial para entender a tensão original entre judaísmo e cristianismo. Mas quem exatamente eram esses cristãos? E por que foram tão rejeitados? O nome ebionitas vem do hebraico evionim, que significa pobres. Embora os textos patrísticos usem esse nome de forma pejorativa, ele carrega um forte simbolismo. Os ebionitas se viam como fiéis à humildade dos primeiros discípulos e à simplicidade do evangelho original. Eles rejeitavam qualquer luxo, poder político ou teologia que distorcesse, em sua visão, o monoteísmo absoluto de Israel. Esses cristãos surgiram como uma continuação direta da comunidade de Jerusalém, liderada por Tiago, o irmão de Jesus, após sua morte.
Não se viam como apóstatas do judaísmo, mas como judeus que acreditavam que Jesus era o Messias prometido. Sim, mas um homem ungido por Deus, não uma encarnação divina. Essa distinção é essencial. Para os ebionitas, Jesus era especial, mas não era Deus. Ele foi escolhido, adotado por Deus em seu batismo e recebeu o Espírito Santo para cumprir sua missão. Nada de pré-existência, nada de segunda pessoa da Trindade, nada de culto ao nome de Jesus. Eles também rejeitavam abertamente os escritos de Paulo, que chamavam de falso apóstolo. Acreditavam que Paulo havia corrompido a mensagem original ao pregar a abolição da lei e a entrada dos gentios sem circuncisão. Na visão ebionita, o verdadeiro seguidor de Jesus precisava ser judeu ou seguir as práticas da lei de Moisés, Torá, guardar o sábado, as festas bíblicas e as leis alimentares, rejeitar a adoração a qualquer homem como divino. Os ebionitas utilizavam um evangelho próprio, hoje perdido, mas conhecido pelos registros de autores como Irineu, Eusébio e Epifânio. Esse evangelho, chamado Evangelho dos Hebreus ou Evangelho dos Nazarenos, era escrito em aramaico ou hebraico e continha uma cristologia nitidamente humana. Do ponto de vista da prática religiosa, os ebionitas eram rigorosos, oravam voltados para Jerusalém, rejeitavam sacrifícios de animais, eram vegetarianos por convicção espiritual e criam que Jesus seria o restaurador final da Torá, e não seu substituto. Com o passar do tempo, sua presença foi se tornando incômoda para a igreja, que começava a se institucionalizar. A fé deles desafiava o dogma emergente da divindade de Cristo. Além disso, sua fidelidade à Torá entrava em conflito com a teologia paulina, que já ganhava hegemonia nas comunidades gentílicas. Mas o que aconteceu com eles? Os registros históricos mostram que os ebionitas sobreviveram até o século IV, em regiões como a Transjordânia e partes da Síria, mas foram progressivamente marginalizados, perseguidos e taxados de herético. Os concílios os condenaram, seus escritos foram destruídos e sua memória apagada das versões oficiais da história cristã. Para os ebionitas, a resposta era clara e ousada diante da teologia que ganhava espaço nas igrejas gentílicas. Jesus era um homem comum, nascido de forma natural, filho de José e Maria, sem natureza divina. O que o distinguia não era sua essência, mas sua obediência radical a Deus. A base dessa crença vinha de uma leitura rigorosa do Antigo Testamento. Deus é único, indivisível e jamais se encarna. O monoteísmo, na tradição judaica, não comporta uma segunda pessoa divina. Por isso, a ideia de que Jesus era Deus Filho parecia para eles um desvio perigoso, quase uma idolatria. A cristologia ebionita era do tipo que hoje chamamos de adocionista. Jesus foi adotado por Deus como filho no momento do seu batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Ali, ele foi ungido, Mashiach, o que significava apenas escolhido, não divino. Essa visão se opunha frontalmente à teologia paulina e joanina, que defendiam uma pré-existência de Cristo, sua origem celestial e sua participação ativa na criação do mundo. Para os ebionitas, essas ideias eram fruto da influência helenística, não do ensinamento original de Jesus. E havia mais. Eles criam que Jesus não veio para fundar uma nova religião. Veio para restaurar a aliança com Israel. Sua missão era purificar o povo, chamar à obediência da Torá e preparar o caminho para o reino de Deus. Nada de abolir a lei, nada de substituir Moisés. Eles o reverenciavam como profeta, como Messias humano, mas negavam veementemente que ele devesse ser adorado ou invocado em oração. Essa posição gerava perguntas difíceis. Se Jesus não é Deus, por que os primeiros cristãos o chamavam de Senhor? Como entender milagres, ressurreição e perdão de pecados? Ele era apenas um exemplo moral, ou de fato, o agente da redenção. Para os ebionitas, a resposta estava na fidelidade. Jesus não salvava pelo sangue, mas pelo ensino. Não por um sacrifício divino,
mas por apontar o caminho de volta à justiça da Torá. Essa visão não apenas rompe com o cristianismo tradicional, como também nos força a reconsiderar: e se os primeiros discípulos realmente não viam Jesus como Deus? E se a divindade de Cristo foi uma construção teológica posterior, influenciada mais pela filosofia grega do que pela fé hebraica? Essas perguntas são desconfortáveis, e é justamente por isso que muitos preferiram apagá-las da história. Mas a rejeição da divindade de Cristo não foi uma invenção isolada. Ela estava presente, com força, nos primeiros séculos, e para a igreja emergente, isso precisava ser combatido. A existência dos ebionitas não era apenas uma divergência teológica. Para os líderes que consolidavam a doutrina do cristianismo gentílico, a visão ebionita representava uma ameaça direta à autoridade apostólica, à expansão do evangelho entre os não-judeus e à própria identidade emergente da igreja. Os primeiros registros do combate à visão ebionita surgem ainda no século V. Autores como Justino Mártir, Irineu de Lyon e principalmente Epifânio de Salamina já não apenas discordavam, eles denunciavam. Os ebionitas passaram a ser chamados de hereges, falsos irmãos, inimigos da graça e traidores da fé. Irineu os acusava de crer apenas em um Jesus humano. Epifânio dedicou longas páginas a detalhar suas crenças e refutá-las com veemência. Mas o detalhe mais revelador está no fato de que nenhum escrito ebionita sobreviveu. O que sabemos sobre eles vem exclusivamente de seus opositores. Isso é significativo. Significa que houve um esforço consciente de apagar a influência dessa vertente. Enquanto os evangelhos canônicos eram copiados e difundidos, os textos usados pelos ebionitas, como o chamado Evangelho dos Hebreus, foram destruídos, proibidos ou absorvidos parcialmente em tradições secundárias. Nos concílios, a pressão aumentou. A doutrina da Trindade começou a se consolidar não apenas por argumentos bíblicos, mas por motivos políticos e sociais. Unificar o Império Romano sob uma fé comum. Estabelecer uma ortodoxia clara contra a diversidade interna. Fortalecer o papel da Igreja como única intérprete legítima das Escrituras. Em 325 d.C., o Concílio de Nicéia declarou oficialmente que Jesus era Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado. Uma fórmula completamente incompatível com a visão ebionita. E o mais simbólico, quem discordasse passava a ser considerado herege. A partir daí, a perseguição teológica se intensificou. Comunidades que ainda resistiam à doutrina trinitária foram dissolvidas. A adoração a Jesus como divino se tornou não apenas doutrina oficial, mas exigência litúrgica. A igreja que nascia plural agora se apresentava como única guardiã da verdade, e os ebionitas foram empurrados para as margens. Suas comunidades desapareceram lentamente até o século IV. Alguns estudiosos acreditam que seus remanescentes influenciaram grupos posteriores, como os Elcassaitas, ou mesmo alguns movimentos islâmicos primitivos, que também rejeitavam a divindade de Cristo. Mas o fato é que, aos olhos da história oficial, os ebionitas deixaram de existir. Ou melhor, foram apagados da história. No entanto, a pergunta persiste. Uma pergunta que a teologia institucional preferiu evitar por séculos. E se os hereges não fossem tão heréticos assim? O que o cristianismo perdeu ao silenciar essa vertente? Imagine um cristianismo onde Jesus não é adorado, mas seguido, onde a salvação não depende de um sacrifício divino, mas de obediência à justiça revelada na Torá. Um cristianismo onde a fé não rompe com Moisés, mas o reafirma. Essa era a fé dos ebionitas, e por mais que tenham sido silenciados, sua proposta continua provocando questões desconcertantes. E se, de fato, Jesus nunca tivesse reivindicado ser Deus? E se a divindade de Cristo tivesse sido uma construção teológica posterior, moldada por interesses de unificação imperial e por categorias filosóficas gregas, como o Logos e a essência divina? A reflexão não é apenas histórica. Ela nos obriga a olhar para as raízes da fé cristã com honestidade
e profundidade. Porque por trás da pergunta "Jesus é Deus?", há outra, talvez mais inquietante. O que foi deixado para trás quando se consolidou a ideia de que ele era? Ao apagar os ebionitas da história, a Igreja também fechou a porta para uma leitura mais semita de Jesus. Uma leitura onde o Messias é o servo obediente, não a encarnação do Eterno. Onde a espiritualidade está enraizada na ética da aliança, não em fórmulas doutrinárias abstratas. Onde seguir Jesus significa praticar o que ele viveu, e não apenas crer em quem ele é. Essa possibilidade, ainda que desconcertante, nos leva a uma reavaliação do legado teológico do cristianismo primitivo. Afinal, os próprios evangelhos mostram um Jesus profundamente ligado à lei, ao templo, às festas bíblicas, ao Deus de Israel. Tudo isso foi reinterpretado pela tradição paulina e, finalmente, canonizado pelo cristianismo gentílico. Mas e se outro caminho fosse possível? É preciso coragem para encarar essas perguntas, não como uma negação da fé cristã, mas como um convite a voltar às origens, escavar camadas esquecidas da história e ouvir vozes que foram silenciadas, porque talvez os ebionitas não tenham simplesmente desaparecido. Talvez sua visão ainda ecoe em quem busca uma fé coerente, enraizada e profundamente ligada ao Deus de Abraão, de Moisés e de Jesus. Este vídeo tem um propósito histórico e educacional. Nosso objetivo é apresentar fatos, correntes teológicas esquecidas e debates que marcaram os primeiros séculos do cristianismo. Não buscamos atacar nenhuma fé, doutrina ou tradição religiosa. Pelo contrário, queremos incentivar uma reflexão profunda, baseada em conhecimento, respeito e abertura ao diálogo. Se você chegou até aqui com mente aberta, já está participando de algo maior, o resgate de vozes que foram silenciadas pela história. Se esse conteúdo te fez refletir, curta o vídeo para que mais pessoas descubram essa parte esquecida da história. Comente, você acredita que a visão dos ebionitas ainda tem algo a nos ensinar hoje? Inscreva-se no canal para continuar explorando as origens ocultas da fé cristã. Até a próxima reflexão, e que a busca sincera pela verdade continue nos guiando.